Hoje é a nossa quarta aula de legislação, tá? Vai pegar amanhã, é amanhã? Vocês podem levar e fazer tranquilamente em casa, se quiserem. Isso. Pegar no final do curso? Não, no final do curso é Porque tem coisas aqui. assim, pessoal, na verdade tem algumas coisas que ainda não foram atingidas porque falta tempo, né? Mas vocês podem fazer uma preliminar, tá? Daí depois, se for o caso, no final a gente pode refazer a avaliação. É interessante isso, porque, né, enfim, dá para refazer. Olhem só, a minha previsão basicamente era a seguinte: nós teríamos de 4 a 5 encontros de legislação e 4 a 5 encontros de conhecimentos pedagógicos, tá? Pelos meus cálculos, vai dar mais ou menos 4,5 de legislação e 5,5 de pedagógicos. Por quê? Porque o Plano Nacional da Educação, ele é um mix entre lei e pedagógicos, tá? Então, na aula daqui 15 dias, nós vamos ter as duas coisas: parte de legislação e parte de pedagógicos via Plano Nacional. Então, legislação vai ficar 4 aulas e meia e 5,5 de pedagógicos, tá? Então, qual a nossa meta de hoje? Estudar algumas questões do ECA, tá? Estudar a lei orgânica, estudar o regime dos servidores e o plano de carreira do magistério. Começar o plano de carreira. Não vai dar para concluir, obviamente. Só que, pessoal, eu estou olhando também os horários da vizinhança, né? Sabe que a gente tem que ter um parâmetro, né? Claro que a nossa turma é final de semana, então tem uma diferencinha. Mas, por exemplo, trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente completo é impossível. Impossível não, é perda de tempo. Nós temos que ter uma noção, obviamente, mas não tem como se ficar semanas estudando ECA. Para vocês terem uma ideia, pessoal, para a OAB, que nós temos até 2 questões de ECA, vocês podem ter uma, talvez só. Nós tivemos uma aula de 3 horas. Só um resumão, aquele ligeirão, e não tem de ler uma lei inteira. Lei orgânica, tem gente que está dando a lei orgânica de A a 5. O que interessa para vocês saber sobre a composição do Legislativo Municipal para concurso do magistério? Então, uma lei de 200 artigos que não tem cabimento, entenderam? Então, da lei orgânica nós vamos estudar os artigos da educação, que são os que nos interessam. No plano de carreira dos servidores, pessoal, eu também não vou me deter, por exemplo, a questões que sejam muito específicas. Nós vamos ver o geral do que é cargo público, o que é serviço público, o que é recondução, remoção, esses aspectos que são genéricos. Porque já tive experiência, pessoal. A 8.112, que é o regime dos servidores federais, eu trabalhei numa turma 60 horas aula. Vocês têm noção do que é 60 horas de regime de uma lei? Foi um preparatório para o FSM. Sabem quantas questões caíram? 2. Sim, claro, foi ótimo. Todo mundo gravou a lei pro resto da vida, né? Cai o concurso, cair, só dá uma revisadinha. Mas foram 60 horas para a banca cobrar 2 questões facílimas. Que eu acho que foi o primeiro encontro da aula de legislação da 8.112. Então, nós temos que ter foco. Qual é a lei mais importante? LDB. As outras são recheio. E ainda eu daria um pouquinho de importância para o plano de carreira. No que se refere não tanto a muitos direitos de vocês, né? Porque você sabe que nenhuma banca gosta de que a gente, né, saiba os nossos direitos. Então, né, não espere. É muito interessante, pessoal, se vocês olharem os exercícios, cai deveres, responsabilidades, direitos só da criança e do adolescente. Porque uma coisa vocês têm que saber: Estatuto do Idoso, quem é o hipossuficiente? Quem é o polo fraco? O idoso. Qual é o gabarito? Sempre a alternativa que vier a proteger o idoso. Código de Defesa do Consumidor. Quem é o hipossuficiente? Quem é o vulnerável? Consumidor. Gabarito tende a ser a alternativa que proteger o consumidor. Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem é o hipossuficiente? Quem é o vulnerável?
A criança e o adolescente. Então o gabarito vai ser o quê? A alternativa que mais proteger a criança e o adolescente. Então a primeira coisa que vocês vão registrar em relação ao ECA, e aí pessoal, vocês sabem que as pessoas chamam de ECA, né? Vocês têm alguém tem uma folha de caderno para emprestar que eu quero fazer uma anotação, que hoje eu não trouxe as minhas folhas, mas pode deixar que eu para trás lá para a colega, tá? Para dar uma força nas anotações. Então pessoal, o que acontece? Nós falamos ECA, mas a abreviação é da palavra estatuto. Então o adequado é ECA fechado, tá? ECA fechado. Bom, então nós estamos diante de uma lei que tem como objetivo a proteção da criança e do adolescente. Da criança e do adolescente. Pessoal, e aqui, primeiro aspecto a saber são as idades. Então ainda cai questão envolvendo idade. Então aqui nós vamos ter do 0 aos 12. Tá? Então criança é quem ainda não completou 12 anos. No momento em que completou 12 até os 18 anos, nós vamos ter adolescente. Quando ele completa 12... Vira adolescente. Na minha ideia, eu tinha ideia que era quando ele ia completar 13. Não, isso é um problema que é uma dúvida, pessoal. A vida inteira, e eu não me perguntava, antes de chegar, no caso, à adolescência. Mas não, no momento que a pessoa completar 12 anos, ela é adolescente. Tá? E aí muda, porque adolescente acaba já tendo responsabilidades, né? Vai ser punido com o que nós vamos chamar de medidas socioeducativas, enquanto que para a criança não se aplica. Tá? Então isso vai modificar a punição. Agora a questão não é esta, a questão é a polêmica das idades. Vocês sabem que nós temos um Código Civil que ele é novinho, ele vem de 2002 para cá. Antes nós tínhamos o famoso Código de 16. O Código de 16 ele colocava até os 21 anos. Né? Até os 21 anos. Não, hoje, né, nós temos a partir dos 18. A questão é a redução da maioridade penal para 16 anos. Quanto a isso, pessoal, não se cogita. Tá? Vocês em momento algum vão flexibilizar os 18. Então pode, eu já vi questão de prova, tentando dizer que a partir dos 16 já se teria pena. Tá? Não, pena é só a partir de 18 anos. Tá? Então temos que cuidar deste primeiro aspecto. Segundo aspecto, pessoal, é família. Família como sendo a base da criança, a base do adolescente. Família inicialmente aqui, pessoal, naquilo que nós vamos chamar de pátrio, poder, que se substituiu por poder familiar. Então se usava muito a expressão pátrio, poder, né? E a lei vem toda arriscada nesse sentido, que mudou para poder familiar. Bom, o que eu quero dizer para vocês isso? Que todo gabarito tende a ser o que mantém os vínculos naturais da criança e do adolescente. Tá? Pessoal, a novela está mostrando sobre a questão da adoção. Ontem teve uma cena em que se discutiu que a Naná, aquela que é manicure lá, ela quer adotar o menino Luciano, né? Enfim, que há o Oxana, né? Enfim, na novela, agora uns chamam de Axana, outros de O, né? Não quis em razão do preconceito. E aí ela colocando sobre as dificuldades por ser solteira, mesmo tendo residência, mesmo tendo, enfim, emprego, renda para sustentar, se aparecer um casal, passa à frente. Isso é real, é real. Mas antes disso tudo, se pensar em adoção, se faz de tudo
para se manter os vínculos naturais. De tudo, pessoal, a ponto de se ter um caso Bernardo. Aquilo ali é o puro reflexo do ECA. Porque o ECA diz que a destituição do poder familiar é a última hipótese. É em extremo. E vou contar para vocês um caso que eu estou acompanhando, embora não caia caso em prova, mas para vocês terem uma noção. Uma mãe com 2 filhas menores, uma de 4 e outra de 8 anos, se não me engano, bateu demais em uma das meninas. A ponto de amarrar com as calcinhas sujas da menina, mandaram ela tirar a roupa, né? Já pegou a própria calcinha, fazia dias que não tomava banho, né? Amarrou e pegou uma toalha, né? E deu, né? Deu. Daí o Conselho Tutelar, obviamente, foi acionado. Nós vamos falar muito sobre o Conselho Tutelar, porque é uma das prováveis questões. Foi acionado, levou provisoriamente para uma casa de passagem, que é um lar provisório, né? O que acontece? A mãe se arrependeu. Já haviam até tentado colocar a menina, né, essa que foi mais agredida, em uma família substituta, tentando, né, se encaminhar para uma futura adoção. Mas a família também não aguentou o temperamento da menina. Era muito difícil de controlar, e eu vou explicar para vocês por que era difícil de controlar. Bom, o que aconteceu? A mãe procurou a defensoria para ter o poder familiar restituído. O pai da menina, embora soubesse da existência dela e a tenha registrado, a mãe tirou o contato porque supostamente esta menina era filha de um estupro. Hoje nós não sabemos se isso procede, tá? Porque a mãe tem problemas psiquiátricos, então ela talvez tenha inventado isso para o pai não ter contato com a filha, para que o atual marido, que não gosta, né, tinha ciúmes, não tivesse em contato. Bom, resumo, a mãe procurou a defensoria, e a defensoria está para todos, né? E a juíza restituiu o poder familiar. Restituiu, deu a guarda novamente para aquela mãe que agrediu a filha, e a menina conta nítido nos corredores do fórum. Quem chegasse perto dela e perguntasse o que havia acontecido, ela dizia: a minha mãe pegou minha calcinha suja, fazia vários dias que eu não tomava banho, me amarrou e me bateu. E mostra as marcas que ficaram até hoje. E a juíza entendeu por bem que o poder familiar estava acima de qualquer coisa, mediante a responsabilidade da mãe. Como se bastasse responsabilidade para qualquer coisa, né? Bom, seguindo a história, passaram 3, 4 semanas, a menina lembra o pai pela fisionomia, tá? E o que aconteceu? A menina começou a surtar porque queria ver o pai, queria conhecer o pai e tudo mais. Então, começou a bater na mãe. A mãe não teve mais controle, começou a bater no padrasto, e o padrasto bater nela de novo, porque lembrava esse ex-marido, esse companheiro. E o que aconteceu? Resumo da história: mãe e filha foram internadas psiquiatricamente. E olhem o erro judicial, no mesmo quarto. A mãe não queria mais aquela filha, porque supostamente lembrava o estupro e porque estava desagradando o atual marido. Vocês vejam a prioridade, né? A menina não queria estar mais perto daquela mãe, porque queria conhecer o pai, custasse o que custasse, a mãe não deixava. Solução para o problema: a mãe dentro do fórum, dentro do hospital, da ala psiquiátrica, né? Não era a ala psiquiátrica que estava junto com a menina, era um quarto separado, postou no Facebook procurando o pai da menina. Ele foi avisado, foi ver a filha, solucionou o problema. A menina, em 1 semana, recuperou o quadro clínico, já está com alta, e aí olha o detalhe. E para vocês terem noção, nunca esquecer do poder familiar. Como a ordem judicial dava a guarda para a mãe, determinava o tratamento junto, ele não pode sair do hospital com a menina e levar para a casa dele. Não pode enquanto não houver uma readequação da guarda. E aí, quantos meses uma criança no hospital com alta? Porque o Conselho Tutelar dá um termo de responsabilidade. Enquanto não sai a guarda, eu ganho um termo de responsabilidade.
E aí o Conselho Tutelar disse, não, como tem uma ordem judicial dizendo que a mãe e a filha têm que ficar juntas, nós aqui não vamos dar termo de responsabilidade para o pai. Então, pessoal, essa manutenção do poder familiar no ECA é muito forte, custe o que custar. Se dá todas as chances para a família tentar, a família natural, a biológica, tentar conviver harmoniosamente. E aí se chega ao caso Bernardo. Outro caso que eu acompanhei, Maria da Penha, o cara bateu na mãe, né, da menina, na mãe da filha dele. Tá, tudo bem, a mãe pediu medida protetiva, aquela coisa toda, teve uma audiência para discutir a guarda da menina. Porque o pai quis a guarda, para incomodar, sabem? Tem aqueles que querem para incomodar. Olha o que aconteceu, a mãe era surda. Foi para a audiência da Maria da Penha, a primeira audiência não precisa de advogado. Na mesma audiência foi decidida a guarda. Não escutou quando a juíza disse: a guarda vai ficar com o pai, porque é mais perto da escola da menina. Porque a mãe estava em Porto Alegre e levaria a menina no final do ano. Depois que saíram da sala da audiência, se deram conta. A mãe se deu conta, porque o pai foi para pegar a filha. Avisou, não, eu estou indo lá pegar a menina. Né? Não interessava se a menina estava com afeto com a avó, porque ela morava com a avó. Não interessava se iria se adaptar ou não. Resumo da ópera, o pai levou a menina à força, porque a lei o garantiu. A juíza simplesmente disse para a mãe assim, bom, se a senhora não está satisfeita com a decisão, procure a defensoria. Começamos a entrar com pedido de nova audiência, regulamentação. O pai pediu a guarda só para pedir, para azucrinar, começou a desleixar a menina. A menina foi denunciada para o Conselho Tutelar, sentia muita dor na região dos órgãos genitais. E aí, o que se supunha? Estupro pelo pai. Não era. Era sujeira. Foi fazer perícia. E aí, o que estava valendo acima de qualquer coisa? O poder familiar. O pai com a guarda. Não interessava as condições. Nisso, pessoal, a menina ficou um mês sofrendo. Que idade? Essa tinha, acho que 5 ou 6. Então ela estava toda inflamada de falta de banho. E aí, pessoal, a gente lê a lei e se revolta. Porque é isso que o ECA prega no poder familiar. Manutenção, custo e custar. Então, só para que vocês, eu coloquei esses dois casos extremos, que foram dois casos que eu acompanhei diretamente, assim, né? A prática, ela é interessante em certos pontos. Como eu digo, às vezes fica muita historinha. Mas para vocês lembrarem, além do caso Bernardo, que na vida real o que vale é bem o que a lei diz, no sentido de proteger, custe o que custar, esse núcleo familiar original. Tá? Então, esses são os dois registros que vocês têm que fazer aí. Tá? Então, com isso, vocês, né, vão ter tendência a se dar conta na hora de resolver as questões. Bom, vamos falar algumas questões, tá? Alguns artigos. Não vou me deter, pessoal, à leitura corrida da lei, porque o ECA é muito fácil. A única coisa que é um pouquinho técnica é no que se refere às punições para criança e para adolescente, que para criança não há uma punição propriamente dita. Para adolescente, vamos falar das medidas socioeducativas, vamos falar nos estabelecimentos especializados para receber estes menores que venham a cometer algum, tem que cuidar com o que a gente fala, né? Algum ato infracional, porque adolescente não comete crime, comete ato infracional. Então tem que ter todo um cuidado no vocabulário na hora de falar, assim quando a gente vai trabalhar, pessoal, o Estatuto da Igualdade Racial. Tem que ter um cuidado nos termos, porque a gente é cheio de preconceitos e cheio de vocabulário errado perante a lei. Então vocês nunca vão marcar uma alternativa que fale em pena e tampouco uma alternativa que fale em crime. Tá? Não se aplica. Ao invés de pena, nós vamos ter medida socioeducativa. Socioeducativa. No lugar de crime, nós vamos ter ato
infracional. Ato infracional. Então são termos adequados ao campo semântico do ECA, tá? Que trabalha com um público especial. Pessoal, o que vale mais, a lei geral ou a lei especial? A lei especial. Sempre a lei especial. Ela vale mais. Então, por exemplo, se houver um conflito entre o ECA e o Código Civil, o que se aplica? O Código Civil? Não, o ECA. Ah, mas o Código Civil é mais velho, é mais antigo, tem mais força. Não. Por que eu estou falando isso? Por causa da guarda compartilhada. A guarda compartilhada é uma alteração lá no Código Civil. Que foi antes de ontem, né? Agora todo mundo falando, Maria Berenice Dias, aqui no Rio Grande do Sul, que é o expoente nessa questão familiar. Então a guarda compartilhada é algo, pessoal, que na realidade prática não tem cabimento. Por quê? Porque são raros os casais que terminam o relacionamento de bem. A guarda compartilhada é quando há um consenso. E pela lei parece que não é isso. Pela lei vai ficar meio que obrigado a ser guarda compartilhada sempre que, né, veio alguns casos lá que eu não gravei, independentemente de haver consenso. Existem muitos casos, eu não conheço nenhum caso aí de guarda compartilhada. Pessoal, os que nós tentamos na defensoria, o que existe é a visita. A guarda fica expressa com alguém, seja o pai, seja a mãe. Criança, isso é muito difícil. É muito complicado, porque, por exemplo, escola, cidades diferentes, se moram na mesma cidade, daí assim, ó, é aquilo que vai exigir. O pai vai ter que ter um quarto na casa dele. A mãe vai ter que ter um quarto na casa dela. Entendeu? Vai ter que deixar todo o material duplo, porque quando estiver na minha casa, você tem que ter essas coisas. Quando está na minha casa, vai precisar das mesmas. Então, a questão é que fica aquele tumulto ali de lá e pra cá. Porém, a criança, segundo o entendimento da lei, ela está amparada pelas duas bases, né? Que é pai e mãe, então tem as duas marcas, as duas presenças. Uma coisa que me chamou a atenção que alguém disse numa entrevista, uma juíza, não existe ex-filho. Fato, porém com o perfil educacional de muitas famílias, principalmente as de baixa renda, de pouca escolaridade, é complicado a adoção da guarda compartilhada. Assim, gente esclarecida, eu estou acompanhando um caso de uma situação em que o pai, ele é filho de uma conselheira tutelar. E não está dando certo. Não está dando certo porque, enfim, por um motivo ou outro, ele não respeita a data, o dia de visita, porque ele escolheu o final de semana. Ele escolheu. Só que ele resolveu arrumar uma namorada, né? E aí, final de semana, há um compromisso. E a nova namorada não quer. A filha dele, o que ele quer fazer agora? Quer pegar a menina durante a semana, e aí, final de semana, ele quer deixar com a mãe. Só que a mãe tem direito a ter o namorado dela. Também. Então tá complicado o negócio. E sendo que o Conselho Tutelar esteve presente, porque a sogra aí, ela é do Conselho Tutelar. Então a questão é bem delicada, né? Bem delicada. Mas o mais importante que vocês percebam é que a família, até aí, tende a permanecer mantida, né? Pelo menos nas aparências. O pai tem a guarda, a mãe tem a guarda. Então o poder familiar está respeitado na íntegra, tá? Bom, independentemente, pessoal, de ser criança, de ser adolescente, estamos diante de pessoa humana. E estando diante de pessoa humana, cabe a ela todos os direitos que qualquer pessoa tem. Então, a lei vai dizer que desde que eu estou para nascer, eu já tenho direitos. Desde que eu estou para nascer, o chamado nascituro. Então, criança e adolescente têm os mesmos direitos que eu tenho, tá? Que um adulto tem, que um idoso tem. Então, é pessoa humana que está se falando. Então, a lei vai falar em várias coisas, como direito à saúde, direito à educação, direito a ter família, direito a ter um lar, direito a estudar, direito a um meio ambiente saudável, direito ao lazer, direito à cultura. Tudo isso é igual para todo mundo. Vai ser igual no Estatuto da Juventude, vai ser igual no Estatuto do Idoso. É aquela base comum a qualquer pessoa humana. Então vocês vão ter, por exemplo, ali a partir do artigo 3º, essa observação.
Agora, eu só quero que vocês cuidem que vem uma ressalva no artigo 2º, parágrafo único, que eu quero que vocês grifem, tá, pessoal? Até não comentei ali, porque agora que me recordei, vai ser dito o seguinte: em caráter excepcional, de 18 a 21, se pode aplicar o ECA. Tá, pessoal? Situações excepcionais. Qual seria o exemplo de situação excepcional? Por exemplo, pessoal, nós temos nessas questões patrimoniais. Questões que não tem como eu aplicar um código civil no que se refere a uma pessoa de 18 anos, por exemplo, ser dona de uma empresa. Entendeu? Então, algumas questões nesta linha mais patrimonial tem que se aplicar o estatuto. Tá? Situações talvez até de uma certa incapacidade, tem 18, mas ainda não tem o discernimento necessário, tem 19, perdão, 20, e não tem o discernimento necessário. Então, em caráter excepcional, se aplica dos 18 ao 21. Tá? Isso é importante que vocês marquem, porque pode cair uma questão dizendo, já vi exercício, vocês vão ter para fazer. E aí a gente não marca, acaba errando. Bom, existe, pessoal, a necessidade de se pensar de forma sistêmica. Como assim de forma sistêmica? De forma interligada. A responsabilidade quanto à criança, quanto ao adolescente. Então, nós já falávamos lá que a educação é direito de todos, dever da sociedade, dever da família, dever do Estado. Então, a mesma coisa vai se dizer aqui. Quando se pensa em direitos de criança e adolescente, toda a galera está engajada novamente na causa. Tá? Então, é um dever do Estado se preocupar com a criança e o adolescente. É dever do Estado fazer o quê? Políticas públicas. É dever da escola ter a vaga para matrícula, dar uma educação de qualidade no que se refere lá à escola. É dever da família dar todo o amparo. É dever da sociedade se preocupar com a criança e o adolescente. Então, nós vamos ter esse pensamento sistêmico. Eu gostaria que vocês escrevessem ao lado do artigo 4º. Tá? Artigo 4º. Bom, vocês sabem que isso vai dar às crianças e aos adolescentes prioridade. Tá? Próximo artigo vai falar sobre isso. Que prioridade? Várias, pessoal. Começando por atendimento médico. Primeiros socorros. Então, o que acontece? Se eu tenho lá um posto de saúde e a fila tem criança, vai passar na frente. Prioridade nos recursos. Então, as verbas precisam ser pensadas para este público. Então, vejam, no que se refere a próprias campanhas, né, pessoal, de conscientização, trabalho infantil, por exemplo. É uma questão que viola o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, campanhas para que não se tenha trabalho infantil, questões do tipo matrícula, que nós falávamos na LDB, fazer ver quem está fora da escola na idade. Então, isso é prioridade de recursos de verbas públicas. Ainda vocês vão ter ali, pessoal, em outros serviços públicos, não só na questão médica, mas em outros serviços públicos também dar prioridade para criança e adolescente. E por aí vai. Tá? Isso, pessoal, a gente resume a uma expressão que é extremamente usada, e eu vou colocar de forma destacada aqui, que é o que nós vamos chamar de proteção integral. Pessoal, já perdi as contas.
de quantas... É que eu fiz assim, exame de ordem, eu fiz 3 vezes. E nas 3 vezes tem alternativa falando em proteção integral. É um nome bonito para dizer que tudo é considerando a criança e o adolescente como polo fraco. Entendeu? Então, proteção integral. Cuidem, podem aparecer expressões falando proteção parcial, que a gente lê rápido e não vê. Pode colocar em segundo plano. Tudo que for nessa linha é errado. Dizer que só se deve haver investimentos na educação. Errado. Fere a proteção integral. Que só se deve se preocupar, quem só tem que se preocupar é a família. Errado. Fere a proteção integral. Então não tem como decorar uma lei deste tamanho, mas não tem como errar uma questão de ECA. Não tem como errar. Porque a gente vê as alternativas e vê aquelas que são absurdas. Só você a banca cobrar prazo, entenderam? 48 horas, idades que são decoradas. Isso não tem como mexer, mas isso eu estou destacando para vocês. Agora, no mais, eu tenho que pegar o vocabulário do ECA. Pegando o vocabulário do ECA, tá feito. E foi que nem a LDB. Eu estava percebendo fazendo as questões sem ter a lei, né? Eu peguei sem ter a lei, só fazendo os exercícios. Assim, pessoal, a gente lembra tudo que a gente fala em aula. Aquilo vem, as alternativas, tu olha outras bancas, né? Para ter uma noção, obviamente. Tu vê assim que aquilo destoa por completo. Não, isso aqui está totalmente fora a concepção de educação que se tem hoje. Então é a mesma coisa aqui. Isso destoa a proteção integral. Logo, vocês acertam a questão, tá? Então ali, no artigo 4º, parágrafo único, e até no 3º, vocês podem colocar a questão da proteção integral ali, que é o resumo da ópera. Bom, já falei sobre trabalho infantil. Agora, artigo 6º, pessoal, eu gosto bastante. Esse eu faço questão de lê-lo, tá? Vocês já entenderam o raciocínio. Na hora de interpretar a questão, o que eu vou pensar? Na criança e no adolescente como polo fraco da relação, certo? Agora a questão é, a lei diz isso. A própria lei diz. Na hora de eu interpretar a lei, o que eu vou pensar? Dar prioridade à criança e ao adolescente. Então esse artigo 6º é igual na Maria da Penha. Só que muda para quem? Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar de criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Grifa esse final. Este é o problema, pessoal. Este é o problema. Se é uma pessoa que não está com desenvolvimento completo, tudo pode ser fatal. Vocês imaginem essas meninas que eu citei. É óbvio que tem muita gente que supera qualquer trauma, mas vocês podem imaginar aí um ciclo, né? Que vai se repetir. Se a menina é filha do estupro, provavelmente venha dar à luz a outro filho, fruto de estupro. Se ela foi agredida pela mãe, como mãe, ela vai agredir. Pessoal, ontem, quarta-feira, no Profissão Repórter, estavam falando sobre crianças e adolescentes estupradas pelos pais e padrastos, né? Então, é uma questão que é um ciclo. A pessoa não está com seu discernimento completo. Ela vai entender, talvez, aquilo como um fato normal e a reprodução é a tendência. Então, é por isso que a lei é tão protetiva. Agora, ela é protetiva demais. Vou dar um exemplo. Quem de nós aqui que nunca tomou ali uma chinelada? Né? Nossa geração podia. Varinha de marmelo. Relho. Uma mãe está respondendo um processo crime porque ela deu uns laçaços no filho com um tamanco. Tamanco só de borracha. Mas como ela tinha um cavalo de herança e cuidava dos relhos que o avô deixou para o pai e que o pai deixou para ela, a vizinhança fez o auê e disse que ela bateu no filho de relho. E que não é verdade. Mas bateu de qualquer forma. Ela vai argumentar, bati. Não pode, entendeu? Então o problema é que a lei...
Nada. Pelo jeito. Desaforo, E eles dizem, né? O pior de tudo é que eles dizem. Então, eles ameaçam, pessoal. Quem nunca ouviu isso? Tem horas que a psicologia vai embora e a psicologia. Não, a Lucy, quem de vocês já acompanhou palestra com a Lucy, a tia da moto, e a Vera, a toalhinha molhada, né, da cintura pra baixo pra não deixar marca, é receita, né, a palmoterapia, né, a toalha terapia, por aí vai. Mas, pessoal, eles ameaçam, né, o ECA ele foi tão difundido As crianças têm ameaça. que as crianças sabem, e a LB diz que tem que trabalhar. Tem que dar em aula, vocês lembram disso, né? Nós discutimos semana passada, é conteúdo obrigatório. Então, pessoal, a gente, né, até entende que é em desenvolvimento, mas não precisava exagerar nessa criatura em desenvolvimento aí dá tanto direito. O concurso da SEDUC coloca só 2 tópicos no edital: direitos e deveres. Agora, se vocês pegarem o ECA, dos 200 e poucos artigos, 90, 100 são só sobre direitos. E o resto são as infrações, os atos infracionais cometidos. E um pouquinho do conselho tutelar. Mas 60% do estatuto é só direitos. Direito disso, direito daquilo, direito daquele outro. Tá? Direito do acesso à justiça. Esse é um direito muito interessante de pensar. Que o Bernardo fez o quê? Bateu no judiciário. Ele foi, ele mesmo. E não deram ouvidos, né? E aí? O ECA diz direito à justiça. Né? Deram, e daí deram a segunda Mas chance. não de ciclo, né? Não com a proporção que, Porque né? o pai dele tinha muita influência, né? Amizades, Aquilo ali não é um ciclo, né, pessoal? Adiante ali, grifo sexto, tá? O sexto ele é um artigo bacana que é bem cobrado. Bom, depois, pessoal, artigo 8º, eu quero que vocês grifem o SUS, tá? Direito à saúde. Desde quando? Desde quando está na barriga da mãe, se garantindo pré-natal e afins. Onde? No SUS. Tá? Então, o artigo 8º, a gestante pré-natal SUS. Tá? Isso que vocês vão escrever ali no 8º. Tá? Artigo 8º, gestante pré-natal SUS. Bem simples. Tá? Então, gestante pré-natal e SUS. Pessoal, é óbvio que a Constituição fala que a saúde é direito de todos, via SUS, tá? Que fique claro, certo? Independente da renda, classe econômica, todos temos direito à saúde. Tanto que, por exemplo, numa ação de medicamentos, eu não preciso provar que eu sou pobre para ter direito a medicamentos do Estado. Eu só tenho que provar que eu sou pobre para a defensoria entrar em meu nome, e não um advogado particular. Mas tratamentos em que a pessoa não tenha condição de comprar, ou mesmo até tendo, mas não consegue achar medicamental, o Estado é obrigado a fornecer, o famoso bloqueio que a gente faz nas contas do Estado. Né? Então, só para que vocês tenham ciência que começa desde antes de vir a nascer. Então, o nascituro. O que é o nascituro? Aquele que está por nascer. Tá? Nascituro. Então, se vocês quiserem anotar aqui junto, pessoal, o comecinho do Código Civil, tá? O código depois, tá? O Código Civil, certo? Então, não, eu vou comprar uma maracujina, porque segunda-feira eu vou ter que fazer uma reunião com esse meu povo, né? Não, dentro da verdade, você não é tá? Bom, então, pessoal, só para que vocês saibam que isso está lá na Constituição e está lá no Código Civil, quem está para nascer é o chamado nascituro. Tá? Nascituro. Então entra a questão do aborto aí, também a se pensar, tá? Então só para reflexão. Bom, depois, pessoal, nós vamos falar alguns aspectos, não precisa nem marcar, só para vocês terem uma noção. A gestante, no caso, enquanto está sendo tratada, né, por um médico, lá começou o seu pré-natal com aquele médico, ela vai ter preferência desse médico para acompanhá-la até o final da gravidez. Tá? Então isso a lei vai dizer. É um artigo, um parágrafo curioso ali só para vocês terem noção, não precisa marcar nada, só para comentar. Além disso, pessoal,
não é só o pré-natal, o pós também, tá? Começa com o pré-natal para gestante, mas o pós da mesma forma. Então, o acompanhamento, né, durante o primeiro ano, pelo menos, e, enfim, a tendência é se expandir isso por mais tempo, tá? A lei não vai dizer especificamente, né, qual o período. Aqui se inclui também, só a título de curiosidade, uma assistência psicológica para evitar a famosa depressão pós-parto, né? Ou em casos, é normal, né, se ter, para que haja um acompanhamento. Então é uma preocupação com, né, um infanticídio, por exemplo, a mãe que venha a matar o próprio filho por uma depressão pós-parto, tá? Então isso vai a lei dizer também. Outra questão, é dever, pessoal, isso eu acho muito interessante. O poder público tem que dar suporte alimentar para a mãe, né, a gestante, e para a nutriz. O que é a nutriz, perdão? A nutriz que está ali na lei de vocês é quem está amamentando. Tá? Então, no parágrafo 3º do artigo 8º, falar em nutriz, é quem está amamentando. Tá? Então, só se por acaso lerem e ficarem com dúvida, é isso. Isso funciona na prática? Pessoal, vocês sabem que a saúde, ela é ruim para nós que estamos numa situação normal. Mas para quem está em condição de vulnerabilidade, a saúde funciona melhor, o SUS funciona melhor. Então, por exemplo, para a questão do pré-natal, não faz a mãe que não quer. Assim como os métodos contraceptivos, fornecimento da pílula, por exemplo, não se vale quem não quer. Isso é puro descaso da pessoa mesmo. Pré-natal, a gente tem muitos relatos que a mãe vai o primeiro mês da gestação, terceiro, né, quando descobre, mais ou menos, que a maioria descobre um pouco mais avançado, vai o quarto, depois aparece lá pelo 8º. Mas ela tem prioridade na consulta, ela tem o agendamento certinho, é feito todo um controle. Então é uma questão. Até isso, se precisar. Então, pessoal, elas não procuram realmente por descaso. E eu vejo pelas pessoas que nós atendemos. Fazem uma dúvida porque querem. É porque querem. Outra questão, pessoal. Mãe que está amamentando tem que ter condições especiais no trabalho, tá? Inclusive em concurso público. Uma mãe pode sair para amamentar. Claro que ela não ganha esse tempo, né? Você sabe. Isso é curioso. Não é adicionado o tempo que ela saiu para amamentar. É um direito, mas que não é, né, 100% vantajoso. Então ela pode sair da sala, mas o tempo dela está correndo igual ao dos outros. Tá? Então só para dar para vocês esse alerta, certo? No que se refere à questão da liberdade para poder amamentar, inclusive em casos de concurso público. Eu tinha uma colega de 3º ano que amamentava. Saía tranquilamente, não tinha qualquer impedimento, dá aula aos horários adequados, sem problema nenhum. Isso vale para todas as esferas. Mas o ECA vai deixar claro na questão empregatícia. Tá? Empregatícia. Então fica esse alerta aí. Bom, pessoal, no que se refere a controle nos hospitais, nem se fala. O prontuário de gestante, de quem deu à luz, é todo controlado. Os médicos, enfermeiros, enfim, tem que ter um controle especial, inclusive a rede particular. Esse é o único alerta que eu faria para vocês no artigo 10. No artigo 10. É compromisso do público e do privado. Tá? Do público e do privado. Acompanhando a criança e tudo mais. Tá? Artigo 11, parágrafo 2º. Esse entra na minha praia. Pessoal, eu falo, né, assim, que sempre dar aula não quer dizer que ter experiência faz com que a gente dê uma aula boa. Mas, assim, hoje, quando eu trabalho certas leis, como é bom ter os fatos na mente da gente. Por exemplo, o artigo 11 vai falar sobre o atendimento integral à saúde. Dentro da proteção integral, atendimento integral à saúde. Medicamentos, próteses. Pessoal, nós temos, para desligar, nós temos crianças e adolescentes, por exemplo, passa para elas, lá de trás está mais gelado.
O que acontece? Nós acompanhamos crianças com deficiência, por exemplo, em especial, que recebem tudo. Recebem hipoglós, porque usam fralda, recebem a fralda, recebem gel, né, para questão de lubrificação e tudo mais, para algum tipo de medicamento que precise ser introduzido. Então existe todo o suporte. Mas como que funciona? Como que funciona uma garantia de medicamentos? Para vocês terem uma noção real, prática. Funciona assim. Eu primeiramente vou até a Secretaria de Saúde do município, que é quem faz a gestão. Não adianta eu ir no postinho, né? O postinho vai ter, não temos. Eu preciso ter uma negativa da Secretaria da Saúde. Porque existe, pessoal, consórcios intermunicipais. Então, por exemplo, eu, enquanto Santa Maria, não tenho. Mas Faxinal tem, por exemplo, óleos. Faxinal é referência em óleos. Santa Maria manda todo mundo para lá. E os municípios da região a mesma coisa. Ijuí é referência em cardio. Tupã é referência em psiquiatria. Desintoxicação, essas questões de drogas. Claro, todo santo dia tem um. A aula está sempre lotada, né, com os locais e com os que vêm. Então o que acontece? Eu vou lá na saúde, me dizem que não irão fornecer. Então com esta negativa eu vou até a defensoria ou um advogado. Levo um laudo médico em que conste especialmente o CID da doença que eu tenho. E vocês sabem que essa é a discussão na educação especial. Né? Ter CID para deficiência, né? Fica aquela questão patológica, né, que se discute, mas para conseguir, por exemplo, tem uma mãe que foi ontem lá na defensoria, o filho dela recebe tudo pelo Estado, é incluído na escola regular, mas também está na PAI, mas ele teve que ter o CID, tá? A deficiência mais notória. Então, a pessoa traz a negativa da saúde, traz o laudo médico com o CID da doença, traz a importância, a necessidade emergencial do tratamento. Não é urgente. Para nós tem que ser emergente. Se for urgente, é normal para nós. Entendeu? Para o judiciário acelerar, tem que ser emergente. Então, essa é uma dica que eu dou. Sempre que vocês precisarem de qualquer coisa de um atestado médico, que realmente seja uma coisa urgente, vocês peçam que o médico escreva emergente. Tá? E ainda não bastasse isso. Negativa da saúde, laudo médico com o CID da doença, tem que trazer 3 orçamentos. Aí nós entramos com a ação de obrigação de fazer, contra o município ou contra o Estado, vai depender, tem uma divisão lá, uma lista, que isso compete ao Estado, isso compete ao município. Nessa guia a saúde diz quem que tem que fornecer. O que os municípios fazem? Dizem que tudo é o Estado que tem que fornecer. Estão quebrados. Não tem mais verba na saúde para pagar, por exemplo, uma prótese de 45 mil. 45 mil para um município pequeno é um mês para toda a saúde. Para você ter uma noção, tem pessoas que nós conseguimos medicamentos que elas ganham morfina, que a morfina de uma pessoa abastece o hospital o ano inteiro. Foi um caso de queimadura, então a morfina é em excesso, a saúde, não, o município não tem como custear, teve que ser contra o Estado. Então a gente faz a ação de obrigação de fazer contra o Estado. Demora em média 60 dias para o Estado ser citado e responder não. Ele sempre vai responder não. Daí a gente faz um bloqueio de valores. A pessoa tem que ir na Secretaria da Saúde de novo, preencher a negativa de novo e trazer os orçamentos atualizados de novo. Tá, mas assim, é uma coisa assim que precisa... Morreu. Morre. Eu, assim, pessoal, digo pra vocês que medicamento não se consegue passar. Assim, ó, talvez contra o município, sim. O cliente faz assim. Chama o município para ir buscar o processo e ser intimado. Daí ele foi intimado, sabendo, ó, tem um processo contra ti. Mas contra o Estado, que é Porto Alegre, tem que mandar por precatória para Porto Alegre. É muito difícil. Então, ontem uma senhora me ligou. Eu queria saber, porque eu tô há 2 meses na fila do SUS, porque não sei o quê. Eu disse, bom, aqui a senhora vai esperar mais 2, lhe garanto. Mas é 60 dias no mínimo uma ação para ficar pronta